O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, agora em viagem internacional aos Estados Unidos, comunica o que todos nós já sabemos, de que o Brasil vive a sua maior crise econômica, a maior crise econômica da sua história, maior inclusive do que a crise decorrente da queda da Bolsa de Nova York, ocorrida em 1929. É fato. É fato que a economia ela tem estado incapaz de gerar empregos. Já temos mais de 12 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Esta, inclusive, é a principal preocupação de todas as famílias. A crise ela é real, ela não é algo inventada e ela foi fruto do fracasso da política econômica do Partido dos Trabalhadores, que saiu da presidência em decorrência de um processo de impeachment, de um processo que tirou a presidente da República pela prática de diversos crimes de responsabilidade. Mas isso é uma página que foi virada na nossa história. Inclusive, o resultado dessas eleições municipais demonstram isso. O Partido dos Trabalhadores só conseguiu eleger o único prefeito de capital, que foi Rio Branco, no Acre. Foi varrido do mapa eleitoral no Brasil, inclusive a eleição de João Dória, do PSDB em São Paulo, no primeiro turno, reflete bem essa realidade, esse novo quadro da política nacional. Mas o fato é que isto passou, mas a gente precisa voltar à normalidade. Entre as medidas importantes para que o Brasil volte a ter uma economia capaz de gerar riquezas, gerar empregos, sem dúvida alguma está a contenção dos gastos públicos, dos gastos governamentais, que são excessivos. O Brasil precisa ganhar novamente a confiança internacional. É nesse contexto que vem a PEC 241 para limitar os gastos governamentais para os próximos 10 anos. Medida necessária, mas não suficiente. Não é suficiente, mas é absolutamente necessária. Precisaremos, inclusive, de outras reformas, notadamente reformas da Previdência, para que a economia do Brasil volte a seu estágio de normalidade, inclusive fazendo com que o mundo recupere a confiança no Brasil. As agências de classificação de risco, elas venham novamente a conceder ao Brasil o grau de investimento, e isso resultando no novo ciclo virtuoso da nossa economia, que, lamentavelmente, conforme eu disse, vive o seu pior momento da história. Mas esse é o momento econômico de um debate, inclusive, que tem resultado em necessidades de reformas constitucionais, como a PEC 241. Mas eu venho aqui a esta tribuna para fazer um chamamento, principalmente aos derrotados nas urnas recentemente, que há necessidade de uma restauração do sentimento de normalidade do ponto de vista nacional, um novo pacto, inclusive de convivência. A irresponsabilidade, ela traz consequências absolutamente danosas. E aqui eu venho falar sobre essas ocupações em escolas, ocupações extremamente irresponsáveis, ocupações que têm feito com que milhares de famílias no Brasil tenham o seu cotidiano atrapalhado e as crianças tenham o direito fundamental à escola prejudicado. Que direito tem alguém de fechar uma escola ocupando violentamente em nome de uma discussão
de uma plataforma que está sendo negociada no Congresso Nacional. As ocupações, elas trazem atraso, elas trazem sofrimento, elas trazem, inclusive, prejuízos que são prejuízos incontornáveis. Inclusive, não apenas as ocupações nas escolas, as ocupações nas ruas, nas estradas, irresponsáveis que, por meia dúzia de pessoas, fecham uma estrada, impedindo, inclusive, que uma ambulância chegue a um hospital. Uma ambulância que pode estar carregando uma pessoa que está entre a vida e a morte. Questão de uma fração, 1 minuto, 2 minutos podem salvar uma vida e a pessoa está preso numa BR em decorrência da irresponsabilidade daqueles que não pensam no bem comum e sim apenas da manutenção dos seus privilégios arrancados de forma custosa dos cofres públicos, como na era que nós acompanhamos recentemente do Partido dos Trabalhadores no poder. É preciso que haja a restauração do sentimento no Brasil, conforme eu disse, de paz, de pacificação. Esses movimentos são movimentos, não são pacíficos. A ocupação de uma escola por jovens que não são, inclusive, responsáveis, é algo que a gente precisa, responsáveis do ponto de vista do direito, inclusive do direito civil, é algo que a gente precisa impedir. É preciso que haja o respeito à integridade das pessoas, inclusive porque em algumas ocupações já houve casos de criança matando outra criança. Irresponsabilidade, inclusive, dos pais que permitem este tipo de manifestação de ocupação. Então, é lamentável que a gente assista à politização de movimentos a partir da discussão política normal, levando-se isso ao seio das escolas, paralisando as escolas, paralisando e causando problemas sérios, não apenas para aqueles que frequentam as aulas, mas inclusive para todas as suas famílias e a toda a sociedade como um todo. E também é lamentável que a violência esteja sendo usada para a interrupção da vida, o nosso cotidiano, em decorrência de fechamentos de escolas contra propostas de emenda à Constituição. Quer ser contra a emenda à Constituição é legítimo. Quem não concorda, faça seu protesto pacificamente. Quem não concorda, escreva seu texto. Quem não concorda, disputa uma eleição. Participe da vida ativamente do seu partido. Vá para as ruas, defenda as suas ideias. Agora, de forma violenta, causar interrupção na normalidade das pessoas, isto não há amparo, inclusive legal, em canto algum. A violência, ela não pode prosperar. E o que nós estamos observando é o escalonamento da violência. E quando a gente encontra políticos que utilizam a violência ou fazem mais chamamento para a violência, a gente fica numa situação, inclusive, de maior preocupação, porque este é o momento onde a serenidade deverá presidir os próximos passos da vida nacional. É preciso que a gente passe adiante por esse período e que haja serenidade, haja bom senso. O bom senso é extremamente necessário e a ocupação de escolas por crianças que não sabem exatamente o que é que estão protestando é algo que precisa ser veementemente inibido. Inibido, inclusive, porque traz consequências para a vida daquelas pessoas que precisam da escola e trazem prejuízos para toda a sociedade como um todo. Então, é lamentável, senhor presidente, que o discurso da violência, a violência em si, esteja fechando escolas e universidades no Brasil, causando, pela via da violência, inclusive física, a interrupção de serviços essenciais na área da saúde.
na área da educação. Senhor presidente, muito obrigado pela atenção e espero que a serenidade e o bom senso voltem à vida pública nacional para que a gente supere não apenas essa etapa de dificuldade econômica, mas etapa também esse acirramento, essa polarização infrutífera do ponto de vista da política nacional, de um passado que as urnas, de certa forma, já deram resultado. Muito obrigado.